os amigos Dona Maria do Rocio, Dona Eunice e o Elisvaldo. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O nosso assunto hoje vai ser sobre a informalidade, o trabalho dos autônomos. A senhora poderia me informar um pouquinho do seu trabalho? Me dizer? Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu trabalho faço salgadinhas em casa, né? Como salgadinha, né? Uma salgadinha para aniversário, assim, para festinha, né? Docinhos também. Às vezes um bolo, arrisco, mas eu não curto muito fazer bolo, mas às vezes eu faço. E já faz algum tempo, né, que eu trabalho. Eu trabalhava registrado, né, em empresa, aliás, no restaurante. Trabalhei durante 5 anos, daí comecei a ter muito problema na coluna. Sim. Aí veio eu afastar do trabalho, né, assim. Aí comecei a trabalhar em casa, de pouquinho em pouquinho. Tem meus clientes, né, que já conhecem meu trabalho e procuram fazer esses salgadinhos. Então a senhora quer dizer que a senhora já trabalhou de carteira assinada? Já. Aí se afastou para... Se afastou porque eu estava sentindo muita dor, né? Daí pra gente trabalhar. Mas nesse meio tempo a senhora procurou, junto ao governo, um apoio para a senhora poder ficar um tempo afastada? A senhora fez? Não fiz porque como eu tenho bico de papagaio na coluna, né? Sim. Então o governo não auxilia muito nessa área aí. Tem que ser uma coisa muito mais séria para ter um benefício assim, postal ou coisa parecida, né? Então eu preferi parar de trabalhar um tempo mesmo para não acarretar muitas dores, né? E foi bom para mim, porque hoje deu trabalho em casa. É que, na verdade, o que acontece hoje no nosso país é que muitos trabalhadores, às vezes, têm problema de saúde e, quando chega no INSS, eles começam a fazer aquela avaliação e nem sempre eles consideram que a pessoa não está apta a trabalhar. Então, eles não dão abertura à pessoa. E acarreta no que aconteceu com a senhora. A senhora foi para casa e começou a trabalhar na informalidade justamente porque eu já vi pessoas, muitos casos assim. Inclusive a minha esposa, ela teve um problema com a mão, que ela trabalha digitando. Então ela teve um problema que estava... E ela procurou. E o INSS falou que ela não poderia ficar afastada, que não ia ter o seguro, devido a achar que essa doença seria assim, avaliado que não tinha necessidade, né? Eles acham assim, né? Assim como existem muitas doenças que estão aparecendo hoje devido a pessoa estar trabalhando muito, estar na frente do computador. Muito movimento repetitivo. Então, ela não teve cobertura. Seria até o caso de começar a bater mais nesses problemas, nessas doenças que aparecem na pessoa, tipo alguns problemas de coluna. Né? Não tem um amparo do auxílio do governo, né? Ou seja, porque tem que pagar o INSS todo mês e o INSS não se reprova. Porque tem os laudos médicos, né? Então são reprovados, então por isso que a pessoa não. Mas assim, deveria ser bem analisado, né? No caso da pessoa, a gente precisa trabalhar, mas por causa da restrição, né, do INSS, a pessoa fica afastada, mas não consegue trabalhar, não tem auxílio, né, emergencial do governo. Então foi isso que fez a Maria. Daí você não recebe, você tem que se virar, né? Não tem que trabalhar de uma outra forma, né? Trabalhar de autônomo, né? E a senhora pretende futuramente voltar a trabalhar? Eu tenho pensado sim, tenho pensado em voltar numa área mais séria, né? E qual seria o ramo de trabalho? Continuaria na área de cozinha? Não, eu gosto muito de cozinha, mas eu acho que não. Vamos então conversar um pouquinho com o nosso amigo Elisvaldo. O Elisvaldo, hoje em dia, ele está morando em Curitiba, mas ele é praticamente recém-chegado. Ele é um amazonense, né? Ele lidava com os peixes lá. Fala um pouquinho sobre você, Elisvaldo. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí.
Fico feliz de estar compartilhando aqui do podcast, que é Celina, né, fala sobre autônomo. E realmente eu não morava aqui, né? Vim de Manaus, Amazonas, vim para Curitiba, uma cidade muito boa, estou gostando aqui. E ao chegar aqui, me matriculei no CEDEJA. Sempre tive vontade de concluir o ensino médio, não pude concluir no Amazonas, mas agora estou estudando para ver se eu concluo o ensino médio, para ter um currículo bem melhor. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Trabalho também na construção civil, uma área que eu gosto muito. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos de idade, aos 15 anos de idade trabalhei na roça, né? Com meus pais ajudando. Foi um momento difícil, uma carreira difícil, mas graças a Deus eu aprendi muito também, né? Trabalhando, estudando. E estou indo atrás de um objetivo, uma vida bem melhor. E assim, a construção civil cada dia mais ela evolui, né, no mercado de trabalho, além com a inovação. Hoje nós temos ferramentas que auxiliam muito, né? Como o riscador, né? Uma riscadeira que corta bem, né? O porcelanato. E cada dia mais também o Japão, né? A gente vai percebendo que o Japão vai evoluindo cada dia mais. E abri uma MEI, uma empresa pequena, trabalhando de autônomo, né? Uma empresa, graças a Deus, que tem me ajudado muito. E eu quero falar a minha dificuldade que eu tenho na escola. Me diz uma coisa, para você que está recém-chegado aqui em Curitiba e trabalha nesse ramo de construção civil, você teve dificuldade, você, assim, conseguir um emprego aqui, tentar carteira assinada, assim? Olha, dificuldade eu não tive, né? Porque emprego tinha muito. Só que eu pensei muito antes de trabalhar com carteira assinada, porque eu tive que abrir mão, né? Porque vou ter que trabalhar e estudar, então vou ter que ter tempo. Então, assim, por que eu optei trabalhar por conta própria? Porque tem vezes que quando eu termino o serviço eu tenho mais tempo para me estudar. E eu posso tirar meu tempo, eu mesmo faço meu tempo, isso é muito bom. Mas assim, Curitiba é muito bom, não tem dificuldade nenhuma, tem muito emprego para quem vem de fora. E até aconselho quem mora fora, né, que queira conhecer Curitiba. Curitiba realmente é brilhante, uma cidade brilhante, bem desenvolvida, uma cidade assim que eu fico encantado, né, com a arquitetura, bem projetado, até você pegar os ônibus nas plataformas, tudo bem organizado. Então assim, é muito bom, gostei muito da cidade. Eu te fiz essa pergunta porque, conversando com vocês aqui, com as Marias, é um momento também muito difícil que eu passei na vida, e posso dizer que como mais novo, eu precisei trabalhar. A família já não tinha condições, eu queria estudar, trabalhar. Então eu fui trabalhar para poder primeiro me sustentar e depois tentar estudar, conseguir durante um bom tempo. Então eu digo para quem não está assistindo, gente, que a grande dificuldade das pessoas que trabalham e estudam é o deslocamento primeiro, que você normalmente começa às 7 horas, 6, 7 horas. Então é justamente o horário que a pessoa está saindo do trabalho. Então até que vá ao ponto, pegue o ônibus e chegue aqui, normalmente os alunos chegam atrasados. Perderam praticamente a primeira aula. Então isso é um dos grandes fatores que deve ser analisado com mais carinho, principalmente pelos empresários, para poder ver o que pode ser feito, né, com a escola e a empresa, para poder esses alunos que trabalham tenham a oportunidade assim, de chegar na hora e também não ter muitas faltas, porque alguns dos alunos fazem turno, então pedem uma aula ou 2 aulas na semana. Então seria bom se desse uma olhada com carinho nessa parte. E enquanto isso, vamos falar mais um pouquinho aqui com a Dona Maria. Está doida para falar alguma coisa aqui para a gente? Vamos lá. Conte um pouquinho mais da sua vida para nós. Fala aí sobre Boa noite a todos. o seu trabalho. Vou falar um pouco da minha história. Comecei a trabalhar aos 15 anos, numa fábrica de costura.
Fui auxiliar de produção, daí me esforcei bastante, trabalhei como costureira, trabalhei um bom tempo lá, daí fechou a empresa, daí saí, daí arrumei outra empresa com... Mas a senhora trabalhava com carteira assinada? Trabalhava E a senhora trabalhou quanto tempo com carteira assinada? há uns 10 anos. 10 anos. Aí a senhora parou e não voltou mais a trabalhar com carteira assinada. Foi da formalidade. Daí daí deu problema no meu braço, saí da empresa e comecei a trabalhar de diarista. A senhora também não tentou junto ao... Fui, mas não passou na perícia. A perícia não aprovou seu afastamento, porque esse afastamento na perícia, eles analisam de acordo com a doença que a pessoa tem. Tem, às vezes, o problema que tem, muita gente tem hernia de disco, essas coisas. Então, ela leva afastada aí 2 anos, 4 anos, e eles vão chamando a pessoa para fazer perícia, não sei quanto tempo, mas Eu você poderia voltar logo, né? No mercado de trabalho. são chamados para perícia e olha outra coisa. É uma luta, porque de vez em quando os caras lá entram em greve, não querem trabalhar, é aquele monte de gente, chega lá, tá fechado. É muito complicado. Porque leva as pessoas, a maioria, com informalidade, né? Daí você precisa ganhar o seu ponto cada dia, né? E vai trabalhar. De certa forma, isso daí empurra as pessoas para... Porque é complicado. Você sair de casa, debaixo de sol, debaixo de chuva, chegar lá, né, dar de porta na cara, tá fechado. Ou chegar lá, tem um monte de gente, você não consegue número, beleza? Então, isso daí é um problema sério também que precisa ser analisado. Vamos lá. Tá, aí a senhora trabalhou durante 10 anos e nesses 10 anos você parou e não... Deu problema no meu braço, daí fui fazer fisioterapia, fui pro INSS. Aí essa fisioterapia a senhora pagou com o seu dinheiro? Não, pelo posto. Pelo posto? Eu fiz pelo posto. Pelo SUS, né? Pelo SUS. Pelo SUS. Tá, menos mal. Fiz a fisioterapia, só que não resolveu nada, daí eu achei melhor sair da empresa, porque era muito repetitivo. Daí achei outro ramo e estava trabalhando de diarista. Esse trabalho repetitivo, a maioria das empresas, os funcionários têm, porque vocês já viram aquele filme do Charles Chaplin, a indústria, né? Como é que é a revolução? Tempos modernos. A pessoa fica, então, esse é um dos fatores que não se ficaram atentos para essas doenças que dão, né? Então, eles chegam lá, olham para tua cara, tu tá andando, tu tá falando, tu tá bem, então volta para casa e vai trabalhar. Se vira. Então, é o que acontece agora. Daí comecei a trabalhar de diarista e estou trabalhando até agora. Trabalho 8 horas por dia, daí saio do serviço e venho direto para aula para eu poder terminar meus estudos e poder fazer um curso de cuidadora de idosos. Tá, e você sabe que foi feito agora pelo governo uma reforma, né, em relação a tempo de contribuição para poder... E outro dia eu estava vendo aí que eles estão com um projeto lá que é o seguinte: se a pessoa começar a contribuir e por algum motivo ela parar, ela perde. Espero que esse projeto de massa. Você está trabalhando na informalidade. Você precisou parar por algum motivo, aí você para de pagar, vamos dizer, 6 meses, 7 meses. Quando você vai voltar, E você perdeu aquilo que você fez. praticamente esse tempo que vocês têm perdido. Imagina. Só que agora, se aposentar, o homem é com 64 anos, a mulher é com 58 anos, tem que ter 35 anos de carteira e mais pontuação. Para depois se aposentar. Então, vai chegar uma época que ninguém vai se aposentar. Porque com 65 anos você vai se aposentar. Como que um homem vai se aposentar com 65 anos, com 30 anos, com 35 anos de carteira? Fica mágica, Então, eles estão fazendo tudo isso para cortar nada.
ir cortando aos poucos. Mas fala, o que você... Assim, em relação a... quando eu abri essa empresa, a moça me falou que eu não deveria deixar de pagar na data certa. Quando eu deixo de pagar na data certa, ela falou que eu não vou ter o benefício, né? Sim. Se no caso assim, no caso que eu abri uma MEI, eu tenho o direito de fazer um empréstimo, mas se por acaso eu não pagar o INSS certinho e ter outra taxa lá de juros, outra taxa que eu pago lá de imposto, o banco não vai liberar o crédito também. Mas o que ela te explicou em pagar direitinho assim, você não pode assim, atrasar, antigamente na lei existia que você, por exemplo, quando a sua venceu hoje, você tem de hoje a 15 dias para pagar. Agora já não é Isso mais. seria antigamente, agora não sei como é que está. Mas nessa questão você diz assim, atrasado é normal. Só pode atrasar, não. Mas ela falou desse atraso. Ela falou que não pode atrasar porque, tipo assim, se eu for, digamos que eu atrasei, aí não tem como eu pagar, esse mês não posso pagar. É como se eu estivesse assim, atrasando o mês, aí tipo assim, diminuindo. Você está pagando no INSS, é como se estivesse diminuindo aquilo que deveria te ajudar no futuro para você se aposentar, entendeu? Você estaria bacana. É como se fosse umas parcelas que você vai pagando e quando chega ali, tem umas parcelas X, aí você vai se aposentar. Aí você vai ter que repagar de novo e isso vai prejudicar, porque como falou, você deve pagar na data certa. O que ela disse, ela falou que você tem que voltar, zerar, começar tudo de novo. Não, tem que pagar todo dia. Todo mês. Consecutivo, né? Porque tipo assim, no caso eu trabalho de autônomo, né? Autônomo ele tem que pagar tantos anos. Tantos anos, se eu tenho 35 anos, por exemplo, 35 anos de contribuição, com 65 anos que você falou, eu vou dar entrada no INSS, vai ser aprovado e você me aposentar. Mas se eu não contribuir esses 35 anos, não tem como eu me aposentar, então eu vou lá. Por isso que eu não devo atrasar. O INSS é muito legal. É uma coisa que tem que levar a sério. Bastante. Pagar direitinho, né? Tá tendo bastante pagamento. Tá bom, amigos e amigas. Esse foi mais um podcast aqui com os nossos amigos empreendedores, autônomos, e uma boa noite. Diretamente aqui do CBJ, aqui, Curitiba. Um abraço a todos. Um abraço a todos. No Módulo 1.